Vamos seguir. Então, como é que a gente sabe o domínio da função? Lembra que o domínio são os elementos que estão naquele conjunto A, que vão ser associados pela lei F para levar para um B. Então, para a gente verificar o domínio de uma função, vamos supor uma função f de x dado por raiz de x mais 3. E a gente vai encontrar o domínio da função. Gente, o domínio da função são todos os valores que x pode assumir naquela lei de associação, ou seja, na função f. Quais são os valores que x pode assumir aqui? Como a gente tem uma função que é raiz de x mais 3, a gente não pode ter uma raiz negativa, até porque a gente está trabalhando aqui com o conjunto dos números reais, não com números complexos. Para que a gente tenha uma raiz de um número x mais 3, sendo esse número positivo, eu tenho que x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero? Pode, porque raiz de zero é zero. Então, esse relacionamento aqui, a gente pode passar o 3 para o outro lado da desigualdade e vai encontrar que x tem que ser maior ou igual a menos 3. Ou seja, qualquer valor de x maior ou igual a menos 3, a gente pode atribuir aqui, nessa raiz, que vai ter um valor real conhecido e que vai ter esse relacionamento com a nossa função. Então, o que vai ser o domínio da função? Vão ser todos os valores de x que pertencem aos números reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a menos 3. A gente poderia também estar reescrevendo como o domínio da função f, em notação de intervalo, são todos os valores de x que partem de menos 3 e que vão até o mais infinito. Só um parêntese aqui para vocês lembrarem. Se a gente tiver esse cochete virado para o número, a gente tem que o intervalo ele é fechado. Então, se a gente representasse isso aqui numa reta real, a gente teria bem aqui uma bolinha fechada, o menos 3, e x pode ser qualquer valor que seja maior do que ele. Se, por acaso, a gente tivesse, vamos supor, esse cochete, só colocar aqui mais embaixo, aqui, ó. Se a gente tivesse esse cochete virado para a esquerda, do número 3, significa dizer que a gente teria um intervalo que fosse aberto. Ou seja, vem aqui, ó, deixar essa boletinha aqui aberta. Seriam valores acima do menos 3. Mas por que essa bolinha aberta? Porque ele não vai em nenhum momento ser igual a menos 3. Ele parte do menos 3. Menos 3,00001. Mas não pode partir do menos 3. Quando a bolinha é fechada, ele pode partir do menos 3 e a gente teria esse cochete aqui de uma forma fechada. Tá bom? Uma representação que a gente pode ter alternativa para esse cochete, que seria aberto, que ele é para fora, seria colocar o parêntese. Aí a gente saberia que ele vai ser aberto. Professor, por que aberto aqui no infinito? Gente, é uma explicação muito simples. A gente não sabe até que valor vai o infinito, então ele não pode ser exatamente o infinito na nossa representação. Exemplo B. A gente tem agora uma f de x dado por raiz de x dividido por x menos 5. Então, a gente tem que estar analisando aqui duas situações. Primeiro, a gente já viu que não pode ter raiz de um número negativo. Então, a gente já sabe, seguindo essa setinha aqui, ó, que o x tem que ser maior ou igual a zero, que não pode ter raiz de um número negativo. Qual outra implicação? Gente, a gente não pode ter, digamos, x dividido por zero. Isso daqui não existe. Não vai existir x dividido por zero. Existe sim zero dividido por x. E isso aqui dá zero. Mas a gente não pode dividir nenhum número por zero. Então, a gente não pode ter a seguinte situação. X menos 5 não pode ser igual a zero. Então, tem que ser o quê? Diferente de zero. Jogo menos 5 para o outro lado e a gente encontra que o x tem que ser diferente de 5. Se o x aqui for igual a 5, vai zerar e a gente não tem essa divisão. Então, a gente tem duas situações. X maior ou igual a zero e x diferente de 5. Então, quem vai ser aí o nosso domínio da função f? A gente pode estar representando isso por intervalos, tá bom? O intervalo que vai de 0 até 5. Se só é fechado é porque tem sinal de igual aqui embaixo na desigualdade. Então, a gente poderia estar tendo dessa forma aqui, ó. Uma reta real. Opa, só botar mais aqui para baixo. Pro lado aqui. A gente pode ter essa reta real aqui. Ela vai ser, por exemplo, essa primeira parte que a gente tem. O x tem que ser de 0 até 5. Então, vamos supor que bem aqui a gente tem
o 0. E aqui a gente vai ter o nosso 5, uma bolinha aberta. Opa. Uma bolinha aberta aqui, o 5. Então, a gente tem um intervalo que vai de 0 a 5. Vejo que ele não chega a ser 5. Por quê? Porque ele tem que ser diferente. E depois ele vai ser maior do que 5. Então, x pode ser esses valores que partem de 0 até próximo de 5 e de 5 em diante. Poxa, eu não consegui enxergar por que isso aconteceu, esse resultado. Gente, a gente tem um primeiro caso aqui, que seria o x maior ou igual a 0. Então, a gente tem uma bolinha fechada aqui, e o x pode ser todos esses valores. Depois, a gente tem uma situação em que x tem que ser diferente de 5. Significa dizer que x pode ser qualquer valor, só que ele não pode ser o quê? 5. Bem, aqui está o 5. Basta fazer agora o quê? A união desses dois, a interseção entre eles, e a gente vai encontrar esse nosso intervalo. Então, a gente tem que o domínio vai ser a junção desses nossos intervalos, que vai ser dado dessa forma. Poderíamos também dizer que o domínio da função vai ser x, que pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 0 e o x tem que ser diferente de 5. Ou seja, a gente poderia estar dizendo também que o x tem que estar dentro do conjunto dos reais positivos, menos o elemento 5. Vejam que aqui a gente tem na direita todos os valores reais positivos. Só que a gente não pode ter o x igual a 5. Por isso que a gente coloca aqui o menos esse elemento, tá certo? E a imagem da função? Bem, essa imagem da função, gente, são os valores que estão sendo associados no nosso conjunto B, levados pela f, vindos lá do conjunto A. Então, são todos os valores que B, do conjunto B, pode assumir, ou seja, são os valores que Y assume. Lembre que a gente tem lá o nosso conjunto A, o conjunto B, a lei que associa esses conjuntos, que é a nossa função, e a imagem vão ser todos os elementos que foram o quê? Ligados por uma setinha lá da nossa função. Podem ter pontos aqui fora? Pode. A gente espera que não aconteça isso lá na frente, quando a gente for ver a função inversa, tá bom? Mas nas aulas seguintes. Então, todo mundo que tiver aqui circulado, que foi associado, a gente chama ele de imagem da função. Então, a gente precisa saber os valores de y, porque aqui a gente tem uma associação onde os elementos de A são x e aqui é o y. Então, a gente tem uma função f de x dado por 2 dividido por x. Como é que a gente faz para encontrar a imagem? Vamos ao invés de estar utilizando o f de x, vamos substituir por y. Então, aqui a gente tem o y igual a 2 dividido por x. Agora, o que a gente faz? Aonde tiver x, a gente troca por y. E onde a gente tiver y, a gente troca por x. Isso faz com que agora a gente tenha um relacionamento de x em relação a y. Esse relacionamento que a gente vai ter aqui, basicamente, é encontrar como se fosse o domínio de x. Mas esse x aqui é o nosso novo y, que é a imagem. Tá bom? Quando a gente faz essa troca, a gente precisa saber quais são os valores que esse carinha aqui pode assumir. Quais são os valores que ele assume? Bem, a gente pode estar assumindo esses valores, todos os valores que o x assume nos números reais, exceto quando ele for igual a quanto? A 0, porque a gente não pode ter essa divisão igual a 0. Então, a imagem da função vão ser todos os números reais que partem do menos infinito até 0, unido com o intervalo que vai de 0 até o mais infinito. Então, a gente teria a representação desse gráfico, dado por todos os valores que vêm do menos infinito, e eles vão até o mais infinito. Ou a gente poderia representar como sendo todos os números reais menos o elemento 0.